Vamos aprender, já louvamos, adoramos, exaltamos a Deus. Agora nós vamos aprender mais com a palavra. Para você que está na live, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá o seu like, seu joinha, clica no sininho e nos ajude a divulgar. Vamos unir forças, né? Estamos aqui na igreja, pelas ondas do rádio, a igreja aqui física no salão e a igreja pela live também, levando a palavra, tentando abençoar todos vocês em nome de Jesus. Pega papel, caneta e a Bíblia na mão e vamos aprender um pouco mais com a palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos trazer uma palavra para a gente refletir bastante, correspondente a quem nós estamos seguindo, quem verdadeiramente nós somos espirituais e como nós estamos na presença de Deus, porque muitas vezes as pessoas não entendem que existe dois seres espirituais, o ser que é Deus e o ser que é o diabo. Os dois são espirituais. As pessoas elas não compreendem, porque às vezes eles não querem pregar a verdade. Os dois são espirituais. Deus criou o próprio diabo, mas Deus não criou ele na pessoa do diabo. Deus criou ele como um anjo, para fazer o bem, fazer as coisas boas. Mas ele se rebelou contra Deus e acabou virando o diabo, virou Satanás. E hoje está aqui na terra atormentando o povo. As pessoas têm que compreender o seguinte: são dois seres espirituais, Deus e o diabo. Os dois estão aí trabalhando dia e noite. Deus faz a parte dele e o diabo faz a parte dele. E nós estamos no meio, fazendo a nossa escolha, servir ao diabo ou servir a Deus. As pessoas acham que servir ao diabo é só aquelas que vão para um candomblé, para macumba ou faz um pacto com o diabo. Não, biblicamente, servir ao diabo é só viver na prática de pecado. A gente automaticamente está satisfazendo os desejos dele, está servindo a ele. Servir a Deus, as pessoas acham que é só estar na igreja. Também não. Servir a Deus é estar na igreja e fazendo a vontade de Deus, através de Jesus Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. Para a nossa ação do pecado, eu tenho a reação do diabo que vem estar na minha vida. Para a minha ação de obedecer à Bíblia, eu tenho um Deus que vai estar agindo na minha vida. O que as pessoas não entendem é o seguinte: Deus é Deus, Jesus é Jesus, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Amém? Diabo é o Satanás e os seus demônios. A Bíblia diz que é a terça parte dos anjos corrompidas. Amém? Segundo ponto predominante: tudo que Deus faz, o diabo também faz. As pessoas não pregam a verdade para o povo, porque o Satanás não permite que os seus falsos profetas mostrem as máscaras dele, a enganação dele. Não, mas Deus é todo poderoso. Eu não estou dizendo quem é maior ou quem é menor. Eu estou dizendo que Satanás faz tudo o que Deus faz. Porque você tem que entender que quando Deus enviou Satanás para cá, ele não tirou os poderes de Satanás. E Satanás, na linhagem de anjo, não era um anjinho pequeno. Na linhagem de anjo, era como Gabriel, Miguel. Eram anjos poderosos que tinham uma hierarquia e confiança da parte de Deus. Então hoje, por que você imagina que é um grande teatro, né? Falou do diabo, o que você pensa? Satanás, como é que é Satanás? O que você vê na sua mente? Eu sou uma legião, eu sou lá, eu vou destruir a vida dela. Não é isso? Falou do diabo, você já associa essa imagem. Sim, um diabo manifesto, ele vai agir dessa maneira também. Mas nós temos que entender que Satanás não age só assim. Esse é o menor ponto que Satanás age. Satanás ele age com a sedução, com a enganação, com a imitação. Então Satanás, ele imita as coisas de Deus. Porque seria muito fácil para nós, né? Termos o discernimento. Deus está lá, o Espírito está lá, Jesus está lá, né? Com amor, carinho, pregando a palavra, trazendo o evangelho, com toda a mansidão, longanimidade e doutrina, amém? E Satanás está lá. Então é fácil, isso aqui é o diabo, isso aqui é Deus. Só que é aí que a igreja é enganada. É aí que os falsos profetas usados pelo diabo cegam o povo. Por quê? Essa não é a maior estratégia de Satanás para ganhar as pessoas, para enganar as pessoas. A maior estratégia de Satanás para enganar as pessoas é ele e os demônios imitando a Deus, imitando o Espírito Santo de Deus. Por quê? Você não sabe se é Deus. Eu vejo as pessoas falando assim: pastor, olha, eu conheço um homem, ele bebe, ele fuma, né? Largou da mulher, está com outra, mas Deus usa ele grandemente. Está vendo? A cegueira espiritual do crente. Deus não tem como usar quem está no pecado. Aí o povo vai lá com a ignorância: mas Deus usa quem Ele quer, usou uma jumenta. Amém, nós não somos jumento, meu irmão. E usar é uma coisa, andar e viver em espírito é outra. Nós somos a igreja de Cristo. Então a cegueira espiritual faz com que as pessoas não entendam. Por quê? Fazem você acreditar que Satanás é só daquele jeito, manifesto,
eu vou destruir, eu vou acabar com a vida dela. Sim, ele se manifesta assim. Quantas vezes a gente vai orar, às vezes dentro da igreja, fora da igreja, num lar, em qualquer lugar, ele se manifesta e a gente repreende. Eu não fico batendo papo com ele, porque eu não tenho tempo para perder. Se a Bíblia diz que ele é mentiroso, pai da mentira, e nele não há verdade, por que eu vou conversar com um mentiroso se não vai falar a verdade? Então nós temos que entender que é aí que morre o perigo. Por quê? As pessoas vê o povo no pecado, o povo na iniquidade, o povo na transgressão, e o povo está lá, é isso que eu te digo, ó, Deus manda dizer, Deus fala isso, Deus fala aquilo, Deus está mandando falar, aí a pessoa já vai, ixi, é manto vaso. Não estou dizendo que não tem espiritualidade nas coisas de Deus, tem, mas nós temos que entender se verdadeiramente é Deus. Você vê muito disso no YouTube, o cara está lá falando da revelação, e a igreja está lá, eita, mão no manto, de repente, um ano depois, o cara desmascarado como um falso profeta enganador que via tudo no Facebook. Cadê o povo do manto? Cadê o povo que tipo, é homem de Deus? Cadê? Cadê o pastor que deixou subir no púlpito? Um bandido? Um sarafrário? Aí ninguém vai lá falar, nós estava na carne, que não teve discernimento para saber se era homem de Deus ou mulher de Deus. Então nós temos que entender que existem dois pontos que nós temos que saber dividir. Espiritualidade e sentimentos são as mesmas coisas quando você pega e não tem como discernir entre um e o outro. Por quê? O sentimento do ser humano, ele aflora. O sentimento, ele é bom. O ser humano não foi feito para ser mal. O ser humano foi feito para ser bom. A árvore do mal estava lá. O ser humano que foi comer o mal. Deus não fez o ser humano mal. Ele fez o ser humano bom. Adão e Eva era bom. Ele foi lá comer na árvore do bem e do mal e pegou o mal no coração. E aí depois começou todo aquele mal na vida deles e veio até hoje. Na raça humana, assim se dizendo. Então nós temos que entender o seguinte: como nós conseguimos compreender a espiritualidade? Porque nós podemos estar servindo ao diabo pensando que está servindo a Deus. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4: o Deus desse século tem cegado o entendimento de muito, para que não resplandeça a luz do Evangelho, para que sejam salvos. O Deus desse século é Satanás. As pessoas não acreditam no falso profeta. Quem está seguindo um falso profeta está seguindo ao diabo. Porque o falso profeta é usado pelo diabo. Pastor, mas tem cara, mas não é, nem tudo que reluz é ouro. Nós temos que entender que Satanás, ele imita as coisas de Deus. Uma vez eu estava num lugar, e foi num lugar que eu fui comprar equipamento de rádio. E aí eu estava lá, chegou uns 5 pastores. Aí eu estava lá no meu canto, lá conversando com o dono do negócio, os caras falaram, só vi e falaram assim, ó, o Gregorucci está aí. O Gregorucci está aí? Tá, vamos lá ver ele. Porque o povo conhece a gente, né? Com a palavra que a gente prega. Aí vieram. E aí começaram perto de mim conversar, tipo me cutucar. E sabe que eu sou meio onça mesmo, cutuco a vara curta, eu dou a patada na cara mesmo. E aí começou. Aí o outro falou, eu fui lá na chácara. Nossa, aquele homem é usado por Deus. Como Deus usou aquele homem na chácara e tal. Mas você sabe que ele é homossexual, né? Você viu que ele foi pego lá, levou os obreiros, mandou os obreiros tirar roupa e ungiu os obreiros tudo sem roupa, com óleo e não sei o que. Ele estava de baby doll, não sei o que. Não, mas quando ele não está com essas coisas, é homem de Deus, tremendo. Filho, quase voei no pescoço. Você entendeu? Aí eu falei para ele, pastor, duas uma. Ou você está querendo me atacar, me cutucar, que eu não vou me deixar me levar. Mas a outra, eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita nisso mesmo? Ou você está fazendo só para mim vir brigar com você aqui? Brigar não ia, mas ele sabia que eu ia dar uma chibatada. Ele falou, não, Gregorucci, eu acredito mesmo. Eu falei, como pode? A Bíblia diz que o homossexual não entra no reino dos céus. Como pode Deus usar aquele que está condenado no inferno? Não estaria Deus apoiando o pecado? Para que eu vou sair do pecado se Deus me usa no pecado? Não tem o porquê. Então, mas então explica, Gregorucci, por que o homem era cheio de mistério, revelação, coisas que eu só sabia da minha vida, ele revelando, trazendo os mistérios. É óbvio, Satanás se transforma em anjo de luz. E os ministros de Satanás, que são os demônios, imitam o ministro de Deus. Não, mas ele revelou coisa que só eu sabia. Ei, você não é sozinho, você tem um anjo ao redor, um demônio ao teu derredor. O demônio que está ao teu derredor, desde quando você nasce, vai lá falar para os falsos profetas numa revelação antiga sua e traz. Pastor, mas ele revelou uma coisa e aconteceu, é óbvio, o mundo está na mão do diabo. Ele fala que vai te dar um algo, daqui a semana ele põe. E os caras quiseram bater de frente comigo, que tava, eu falei, então maravilha, irmão, vai lá seguir o gay lá, vai lá seguir o homossexual lá de baby doll, que vocês falam que é homem de Deus. Não tem nada contra gay, isso aí foi um ponto que mostrou e abriu os meus olhos. Uma certa feita, me chamaram para ir numa vigília. E aí a irmã falou assim para mim, pastor, vamos lá na vigília? É lá em Mariporã, bora lá, vamos na vigília. Peguei os irmãos da igreja, vamos lá para a vigília, fomos nos 15.
Chegamos na vigília, começou, o pastor já pegou a palavra. Tem gente aqui que não acredita na verdade, no mistério, que não acredita no poder de Deus, não sei o que. Eu falei, Deus falou, está te atacando. Eu falei, deixa ele lá. Estou ligando. E aí começou o pastor, dá lugar. Irmão, dá lugar para quem? Para o diabo ou para Deus? Dá lugar. E aí começou aquela coisa, e roda, aquela jovem rodando e caindo no chão, por cima do outro, não sei o quê. A irmã olhou para mim e falou, pastor, desculpa, nunca aconteceu isso aqui, não sei o que está acontecendo hoje. Eu falei, não, filho, fica tranquilo. E é Deus, é mistério, Deus está no negócio, Deus não sei o quê. Eu falei, irmã, isso aí não é Deus, está tudo com o diabo. A maioria aqui está dando brecha para a carne e a outra parte é demônio. Não pode ser. Eu falei, não, dá o microfone aqui. Eu falei, Senhor, se esse povo é de Deus, testifica, mas se tiver demônio, cai aqui agora, em nome de Jesus. Pergunta quantos ficaram em pé. Dali nunca mais me chamaram para vigília, nunca mais chamaram para culto, nunca me chamaram mais para nada. Então nós temos que entender, eu não fiz aquilo por mal, porque não é eu só falei para Deus, o Senhor é homem, o Senhor é Deus, o Senhor não é homem, o Senhor sabe todas as coisas. Se realmente o Senhor está aqui, que testifica o mistério, nós vamos dar agora e rodar junto. Agora se tiver demônio no meio desse povo, que o Senhor repreenda agora, em nome de Jesus, está repreendido, cai agora. Então a gente não faz isso por mal, tentando mostrar para as pessoas a cegueira espiritual, porque eram pessoas que achavam que eram usadas por Deus, mas estavam sendo usadas por demônios, imitando as coisas de Deus. Por quê? Presta atenção como Deus alerta. Deus, ele alerta. Vamos lá na Bíblia para você entender. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. 1 João 4, 1. Todos acharam? Amados, não dei crédito a qualquer espírito. Antes provai se o espírito procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Veja a semelhança dos espíritos. Antes provai se o espírito procede de Deus. Para que eu vou provar se o espírito procede de Deus, sendo que nós sabemos que Satanás é e Deus é amor? Então não tenho que discernir. Eu sei o que é o diabo e o que é Deus. Não é somente essa imagem do diabo que te mostram, porque ele é muito claro. Amados, não dei crédito a qualquer espírito. Não vem falar em línguas que te diga papapá, Deus manda falar. Nós somos pentecostais. Deus fala em língua, Deus traz revelação. A gente está aqui para ser usado por Deus, mas tudo com decência e ordem. Tudo seja feito para edificação. Então a palavra está dizendo, não dei crédito a qualquer espírito. Quer dizer, antes provai. Quer dizer, provai porque os dois são iguais. O Satanás imita a Deus. Deu para você entender? Então as pessoas, elas não entendem que, quando você olha no YouTube, você vê aquele monte de pessoas rodando. As pessoas falam assim, olha, isso aqui é igualzinho no candomblé, isso aqui não é de Deus. E as pessoas acham que é Satanás imitando ali aquilo. Não, mas aquilo ali nada mais, nada menos que não é de Deus, aquilo ali é do diabo. E as pessoas começam a associar, mãozinha até a mãozinha. Pastor, eu sou do reteté, amém, eu sou de Cristo. Abra os olhos, irmãos. Ninguém está contra reteté, contra nada. Nós temos que ser homens e mulheres de Deus, centrados, para saber se o Espírito que está usando a gente é de Deus ou não é de Deus. Vamos falar em língua, vamos falar em mistério, vamos glorificar, vamos pular, amém, mas do Espírito Santo. Não dando brecha para o diabo. Então ele alerta. Não dê crédito a qualquer espírito, antes provai. Quer dizer, se tem que provar, sem que olhar, não dei crédito, porque há uma imitação, uma semelhança muito grande. Porque Deus ia falar, olha, o espírito branco, né, não vou falar branco e negro, vai falar que sou racista agora também. O espírito amarelo é de Deus, o vermelho é do diabo. Então tá bom, apareceu o espírito, faz o óculos, é vermelho, do diabo. Amarelo, não, ele fala, não dei crédito a qualquer espírito. Prove antes se o Espírito procede de Deus. Se há diferença, por que eu vou provar? Nos olhos eu já sei quem é e quem não é. Então é aí que Deus está alertando. Abra os olhos, porque Satanás, imitando o Espírito Santo, se torna igual. Ele alerta. Ele está alertando a gente. E ele associa o espírito enganador a quem? Os falsos profetas. Então você não vai querer discernir o espírito no pai de santo, na mãe de santo,
no macumbeiro, num guia, no orixá, nos aqueles bruxos. Não precisa, sabemos que é o diabo que usa eles. Mas ele está falando de falsos profetas. Falso profeta não está no açougue, não está na padaria, ele não está no mercado. Falso profeta está dentro de uma igreja e no púlpito. Aí o povo fala, o Gregorucho fala mal da igreja. Vai se converter. Deus está desmascarando Satanás e os seus falsos profetas. O falso profeta não está no açougue, não está no mercado, na padaria. O falso profeta está em cima do púlpito, numa sinagoga de Satanás que colocou uma placa dizendo Igreja de Cristo. Não dê crédito a qualquer espírito. Ai, põe a mão na cabeça, crente parece gato. O pastor fez assim, um crente já vem com a cabecinha. Não deixa as pessoas pôr a mão na sua cabeça. Irmãos, que baixo, que bis, que pus, que pá. Ô irmão, vai lá em casa fazer uma oração, leva um óleo ungido, unge minha casa. Você recebe falsos profetas, filhos do diabo na sua casa. Abre os olhos. Pastor, mas e os milagres? Desde quando o milagre, ou melhor, desde quando o cego enxergando, surdo ouvindo, mudo falando, é termômetro de que Deus está no negócio? Satanás faz as mesmas coisas. Pastor, João 10:10, Satanás veio para roubar, matar e destruir. Já te roubou, matou e te destruiu, porque você está tão cego que não consegue enxergar as artimanhas do diabo. Então ele fala, não dê crédito a qualquer espírito, antes provai, prova, analisa, testifica. E veja se esse espírito que você está seguindo, está recebendo na sua casa, está recebendo oração, está deixando pôr a mão na sua cabeça, procede de Deus. Porque tem saído muitos falsos profetas pelo mundo afora. Veja que ele associa o espírito enganador, o espírito do demônio ao falso profeta. Ele não fala, tem saído muito pai de santo, candomblé, guias de orixá e bruxos. Ele fala falsos profeta, homens que se dizem de Deus, mulheres que se dizem de Deus, mas são totalmente usados por Satanás. Então ele fala, amados, não dê crédito a qualquer espírito, antes provai se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha o que ele fala para nós, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria mente. Olha ele alertando aqui de novo. Espíritos enganadores. O negócio é tão sério, ele é tão sério da parte de Deus, que tem até um dom espiritual. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Depois você lê texto e contexto, 1 Coríntios 12, 4 em diante, amém? E a outra operação de maravilhas, e a outra profecias, e a outro dom de discernir, ou melhor, e a outro discernimento de espíritos. Você vê que a coisa é tão séria que existe um dom espiritual para discernir o espírito. Se o Espírito Santo é tão fácil de saber que é ele, e o Satanás não tem nada a ver com o Espírito Santo, para que vai ter um dom para discernir os espíritos? Porque Deus sabe que Satanás imita o Espírito Santo, Satanás se transforma em anjo. Então Deus, ele dá, ele fala claramente, e a outra operação de milagres, e a outra profecias, e a outro discernimento de espírito, e a uma variedade de língua, e a outra capacidade para interpretá-las. Então lê texto e contexto, você vai ver que é um dom espiritual, está falando dos dons. Discernimento de espírito, quer dizer, eu tenho o Espírito de Deus que habita em mim, e ele vai me dar um dom que é o discernimento de espírito, para eu poder discernir se aquela pessoa que eu estou acompanhando, que eu estou seguindo, ou que está supostamente falando de Deus para mim, realmente é o Espírito Santo de Deus, ou é um demônio, um diabo, Satanás e os seus demônios imitando o Espírito Santo de Deus. Veja, a preocupação é tão grande que ele dá um dom espiritual para discernir o espírito. Se não fosse tão preocupante, não teria o dom espiritual para ter o discernimento de espírito. Então nós temos que entender tudo isso. Por quê? As pessoas, elas usam como termômetro. O que é termômetro? Termômetro é algo que você mede a febre, você mede o frio, mede o calor, e você tem a precisão. Então as pessoas usam como regra e termômetro
algumas coisas que você não pode usar. O que acontece? Para você saber se Deus está ali ou não, se aquilo é de Deus ou não, não é baseado nos olhos do que você está fazendo. Porque o Satanás, ele é muito prático de enganar as pessoas. Ele não quer crédito. As pessoas acham que Satanás quer crédito. Não, ele quer almas. Ele não quer crédito. A mesma coisa, o povo acha que Deus quer crédito. Deus precisa de crédito, meu irmão. Deus não quer crédito, Deus quer alma. E Satanás também, ele não quer crédito, ele quer almas. Deus quer almas e Satanás quer almas. Porque Satanás quer encher o inferno para atormentar as almas depois que tudo for consumado. E Deus quer encher o reino dele para depois que tudo for consumado, ele ter as almas com ele também. Então as pessoas, elas usam as bases erradas, achando que só Deus faz aquilo, mas Satanás também faz. Quer ver? Vamos lá, falar de sinais. Cego falar não dá, né? Cego enxergar, mudo, eu sempre me enrolo. Cego enxergar, mudo falar e surdo ouvir, paralítico andar. Só Deus faz isso. Não, Satanás também faz. Abre os olhos, igreja. Pastor, mas por que Satanás vai fazer o bem a alguém? Irmãos, meu Deus do céu, que cegueira espiritual. A partir do momento que Satanás faz algo, você acredita que é Deus, e você continua seguindo a Satanás, que bem que ele está te fazendo, levando tua alma para o inferno. Ele te deu um prato. O crente tem essa mania. Cuidado com os pratos, vaso. Olha os pratos, cuidado com os pratos. Não dá brecha para os pratos do diabo. Aí quando você mostra o prato, o povo não gosta. Vamos abrir as Bíblias? Vamos lá, no rolo agora, hein? Você que está aí na live, pega o rolo aí. Atos, capítulo 5, versículo 12. Atos, capítulo 5, versículo 12. Vamos lá, filhinha. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Veja, muitos sinais. A gente sabe, sinais. O que os apóstolos faziam? O que Jesus fazia através deles? O que Jesus fez? Cego enxergando, mudo falando, surdo ouvindo, paralítico andando. Tudo isso são sinais, milagres, amém? Olha o que ele fala em livro de Atos, capítulo 6, versículo 8. Atos, capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Se você ler texto e contexto, está falando de cego enxergando, mudo falando, surdo ouvindo, paralítico andando, pessoas leprosas sendo curadas. Lê texto e contexto. Atos, capítulo 15, versículo 12. Atos, capítulo 15, versículo 12. Vamos lá. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Veja, os apóstolos, eles falando, eles comentando, as pessoas falando do que Deus estava fazendo através deles. E veja que a palavra é clara. E toda a multidão silenciou-se, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contava quantos sinais e prodígios. Amém? Viu? Deus agindo. Mateus 24, 24. Mateus capítulo 24, versículo 24. Qualquer coisa é só ler aqui atrás. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus, para este povo aprender. Oh, glória, isso é Deus. Porque surgirão falsos profetas. O que nós lemos agora há pouco? Discernimento de espírito. Não dê crédito a qualquer espírito, porque tem saído pelo mundo afora muitos falsos profetas, usados por espíritos enganadores. Aqui está dizendo que os falsos profetas vão operar sinais e prodígios. E nós lemos Deus usar os apóstolos para operar sinais e prodígios. E Jesus também. Vocês me seguem não pela palavra que eu prego, vocês me seguem pelos sinais que eu faço. E a Bíblia está alertando, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Enganar as pessoas que estão na fé e na igreja.
Ah, pastor, só Deus pode fazer isso, amém? Deus faz o cego enxergar, mudo falar, paralítico andar, Ele faz o surdo ouvir, Ele ressuscita mortos. Só que você tem que entender que na linha de prodígios e sinais, a Bíblia está dizendo que Satanás faz a mesma coisa. Então, um cego enxergou, nós temos que ver se aquilo é Deus ou o diabo que está fazendo. O mundo falou, nós temos que ver se é Deus ou o diabo. O paralítico andou, nós temos que ver se é Deus ou o diabo. Olha, o cego está enxergando, nós temos que ver se é Deus ou o diabo. Porque a Bíblia está dizendo que os mesmos sinais e prodígios que Deus fazia através dos apóstolos, a mesma coisa Satanás faz através dos falsos profetas. E aí? Pastor, o lugar lá é de Deus, eu vi o paralítico andar, amém, Satanás também faz, e aí? Então ninguém está dizendo que o lugar é de Deus, mas não é esse o termômetro que vai nos basear de que Deus está no lugar. Não é porque um cego enxergou, mudo falou, surdo ouviu, paralítico andou, que eu vou dizer que Deus está ali, porque Satanás, para enganar o povo, faz a mesma coisa. Estamos fazendo apologia e dando crédito ao diabo? Não, desmascarando Satanás numa face que ele não deixa o povo acreditar que ele faz e existe. Porque Satanás só faz o povo acreditar que a única face que ele tem é a... E essa que menos ele age. A que mais ele age aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Você que me assiste também, quem você está seguindo, com quem você está congregando, com quem você está caminhando, quem é seu líder, sua líder, não quero nem entrar em méritos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Ora, o aparecimento de Inico é segunda eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios da... Aqui ele reforça. Sinais e prodígios da mentira. A eficácia de Satanás. Ele está falando que Satanás é eficaz em imitar as coisas de Deus. Ele tem os poderes dele. E ele não está fazendo bem a ninguém. Ele está seduzindo aquela alma. Ele está seduzindo aquela pessoa. Porque ele faz aquilo, aquela pessoa pensa que é Deus e continua fiel a ele o resto da vida. Seguindo a ele. Adorando a ele. Você tem noção? Segue um falso profeta. Usado pelo diabo. Você está louvando ao diabo, adorando ao diabo, dobrando o joelho ao diabo, deixando o diabo pôr a mão na sua cabeça, orando ao diabo, tudo ao diabo, e não é a Deus. O povo não entende as profundezas espirituais, não é brincadeira. Nós pondo em risco as nossas salvações. Porque se eu estou seguindo um falso profeta usado pelo espírito enganador, toda aquela adoração, toda aquela minha dedicação, todo aquele meu esforço é feito para o diabo e não feito para Deus. Olha o que ele fala, Apocalipse, capítulo 13, versículo 12 em diante. Apocalipse, capítulo 13, versículo 12 em diante. Veja o que a palavra fala para nós. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os habitantes da terra adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E se você ler texto e contexto, vai dizer que seduz os homens da terra. Está falando da besta. Opera grandes sinais, grande prodígio, até fogo descer do céu. Vai subir alguém num púlpito, levantar a mão para o céu. Senhor, desce fogo. Aí o fogo desce do céu. Se viesse de baixo era do diabo, veio de cima de Deus. Vai se converter. Tem um ditado do mundo que vem de baixo não me atinge, por quê? Tem cueca de ferro, não acerta, sapato de ferro, sola de ferro, por que o vem de baixo não atinge? Quer associar que o diabo está lá embaixo. Só que a Bíblia diz que existem 7 céus. A Bíblia diz que Deus está sentado no trono dele, e Satanás veio no meio dos anjos, e Deus fala para ele, Satanás, de onde tu estás? De onde tu vem? Passear e rodear pela terra. Quando foi provar Jó. Você acha que Satanás estava lá no inferno, Deus foi lá? Não, Satanás foi lá em cima. Junto com os anjos. Tem gente que fala, Satanás está preso no inferno. Aí Deus pergunta para Satanás, livro de Jó, 1, 2, 3. Satanás, de onde tu vens? Passear e rodear pela terra. Se o cara fala que está passeando e rodeando pela terra, desceu para tentar Jó que estava na terra, como é que ele está preso no inferno? Oh meu Deus do céu.
Então Satanás é o inferno, né? Associa-se o inferno lá na terra. É uma associação do ser humano, nosso, né? Bíblico. Mas no espiritual, é as regiões celestiais que existem as guerras. Nas regiões espirituais, é acima de nós. Ou você acha que nós morrer, nós vamos tudo lá no magma da terra, lá no meio do planeta, lá, fervilhar lá no... É como se fosse uma colocação, só para você entender. Embaixo é o inferno, em cima é o céu, porque em cima é o trono, então só sobrou embaixo para o diabo. Mas não, o diabo, na terra, o mundo jaz no maligno. É outra pregação. Mas nós temos que entender que a Bíblia está dizendo, abre os teus olhos. Então vai chegar alguém e falar, Senhor, desce fogo do céu para esse povo crer. De duas uma, queimou um balão, cai a tocha, o povo pensa que é Deus fazendo a obra, cai um fogo, o balão cai a tocha, cai fogo do céu. Puf. Ou de repente vai realmente cair fogo do céu. Aí todo mundo vai adorar o cara. Mão, é homem de Deus, é homem de Deus. Olha, levantou a mão, desceu fogo do céu. Se veio do céu é Deus, Deus desceu. Mas a Bíblia está dizendo que a besta, Satanás, os falsos profetas, o iníquo, o anticristo, esses caras vão fazer tudo isso. Esse não é termômetro, não é uma base para eu ter a garantia de que Deus está no negócio, não. Eu costumo dizer assim, profundamente, até no linguajar vulgar, sabe vulgar, bem vulgar, é aquela coisa, você sai na balada, toma uma, pega a mina, dá uns beijos, quando você vai ver, o nome dela é João. Pô, mas parecia uma mulher, parecia, mas não é, meu irmão, é homem. E hoje, cada dia mais, o trem está se aperfeiçoando, né? Antigamente, você percebia, hoje... Né? Tinha a Roberta Close. Quem dizia que aquela era um homem? É do meu tempo, né, Roberta Close, lembra? Quem dizia que aquilo era um homem? Hoje tem tantas aí, que até modelos são. Quem diz que é homem? É mais ou menos isso. Se ela fala, mulherão, eu ganhei uma gatona. Mas o nome dela é o quê? Vai vir no RG. João Antônio Joaquim da Silva. É parecido. Mas não é. Relógio do Paraguai, tênis do Paraguai, é igualzinho. Você paga, fala, nossa, é original, usa, começa a andar torta, a sola cai. Relógio dura uma semana, cai o ponteiro, acaba a pilha. É parecido, não é? Não é assim? No meu tempo você tinha, né, aquele tênis que se chamava Lecoque, que era mais caro, o Lecoque e tal, e tinha o Lecheval, o tênis do Baiano Legal, que era igualzinho o Lecoque, mas era baratinho. Mas você andava com ele assim, ó, que ele tinha a sola alta, a sola inclinava, você andava com essa... Você andava um ano com o tênis, tinha que pôr aquelas botas ortopédicas que o pé ficava torto para dentro, que pisava para dentro a sola. É a mesma coisa, Satanás imita as coisas de Deus. Então a Bíblia está alertando. Então vamos ver um cego enxergar, legal, foi Deus ou o diabo? Vamos ver um surdo falar, ou surdo ouvir, é Deus ou o diabo? O mudo falar, eu só me enrolo, o mudo falar, é Deus ou o diabo? Nós temos que ter um termômetro para saber, porque o diabo faz a mesma coisa. Amém, igreja? Você quer ver? Quantas pessoas são católicas e testemunham de milagres? Não são poucas, são muitas. Veja, artistas famosos. Eles são curados de câncer, curados de doenças graves, e eles associam a Virgem Maria. Não é isso? Não é assim? Você vai lá na Aparecida, tem aquele lugar que tem aquelas pés de vela, cabeça, tudo feito de vela. Aquilo ali são pessoas dizendo que alcançaram o milagre. Amém? Então, quer dizer, a Bíblia diz que a idolatria não provém de Deus. Então, toda a imagem que tem, quem está por trás dela? O demônio. Então, como é que uma pessoa traz velho de um demônio? Por quê? Presta atenção. O demônio, o Satanás, ele tem poder de pegar uma pessoa e fazer ela ficar cega, ficar muda, ficar surda, ficar paralítica. E o mesmo demônio que fala o mesmo Satanás que fala para o demônio fazer aquele algo naquela pessoa, é o mesmo Satanás que manda o demônio sair daquela pessoa. Então você chega lá cego,
com câncer, chega lá doente, em frente à Aparecida do Norte. Aí você fala, Aparecida do Norte, se a senhora me curar, eu vou te seguir, eu vou te adorar, eu vou fazer a procissão, eu vou subir a escada da penha todo ano de joelho, eu vou ser adoradora, eu vou ser devota. Aí o Satanás fala para o outro diabo, sai dela aí, deixa ela embora. Aí ela sai de lá, não tem mais o câncer, porque o diabo que pôs saiu, tirou. A mulher vai ser devota o resto da vida, para a Cidinha, e aí morrer vai para onde? Para o inferno. É sedução, isso é fácil enganar. Presta atenção, igreja. Você quer ver o maior assustador? Sessão do descarrego, irmão. Descarregar o quê? Está apertado, está no banheiro, precisa descarregar? Sessão do descarrego. Fechar o corpo. Banho de erva, sal grosso. Isso é coisa de macumbeiro, irmãos. E está em cima do púlpito. Isso para você ver que a cegueira do espiritual do povo é tão grande que o povo não tem noção. Banho do descarrego, você vai pegar 7 ervas para... Ô irmão, eu tinha um amigo meu que era um sócio meu de uma empresa que eu tinha, o cara era macumbeiro brabo, o cara, sexta-feira, tá chegando, eu vou fazer lá, pegar umas ervas, tomar um banho, fazer um zifi. Tá aí, ó, no meio do evangélico, no meio do crente, o povo está dizendo que é Deus. Sexta-feira, descarregar o quê, meu irmão? Você sabia que da estratégia do Satanás, se o Satanás sai da vida de uma pessoa, e aquela pessoa continua no pecado, Satanás voltando e vendo a casa vazia, ele volta com 7 demônios piores que ele. Não adianta só expulsar o demônio de você, você tem que fechar o seu espiritual para que Satanás não volte mais. Ou melhor, não é fechar, é preencher o teu espiritual. E como preenche? Colocando o Espírito habitar em você. Porque a gente expulsa o demônio da pessoa, a pessoa ela sai da igreja, continua fumando, bebendo, adulterando. Satanás ele vê que a casa está vazia, ele volta com 7 piores que ele. A Bíblia diz que o estado daquela pessoa se torna pior do que era antes. Para que nós vamos ficar brincando com as almas, com as vidas? Então isso tudo está falando para nós, não é termômetro para nós. Estamos chegando os milagreiros das últimas horas, não é termômetro para nós. Presta atenção no que a palavra diz em livro de Mateus. Vamos lá, capítulo 7, versículo 22. Mateus, capítulo 7, versículo 22. Presta atenção no que a palavra diz para nós. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônio? E em Teu nome não fizemos milagres? Está vendo? Quem está a falar isso? Adivinha quem vai falar isso no dia de juízo final? Você pensa que é pai de santo, padre, macumbeiro, voodoo? Não. Quem vai falar isso são pastores, bispos e apóstolos falsos. Eles vão dizer, Senhor, mas eu profetizei em Teu nome, a profecia aconteceu. Hoje virou moda, eu profetizo. Você sabe o que é a profecia? A profecia é uma conexão espiritual da parte de Deus. A profecia ela só acontece quando Deus fala para mim como pastor que vai fazer algo na sua vida. Naquela revelação eu profetizo para você tomar posse e Deus te dá. Não é olhar para você e achar, vou profetizar, quem sabe a benção vem. Irmão, só Jesus. Em Teu nome não expulsamos muitos demônios? Não é um bate-papo e um conversador no cima dos púlpitos e sai demônio, o demônio, eu não vou sair, eu vou sair não, sai. E em Seu nome não fizemos muito o quê? Milagres. Olha o que ele fala no 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos apartai-vos de mim os que praticai iniquidade. Bate palmas para Jesus. Fala Deus, aleluia, isso é Deus. Estão profetizando, expelindo o demônio, fazendo milagres, dizendo que é em nome de Jesus. Jesus fala que nunca conheceu, não sabe nem quem são essas pessoas e vai lançá-las todas para o inferno. Antes, lançasse só os cabeças, os líderes, mas vai lançar também os que seguem, porque perece um cego guiando outro cego, os dois cairão no buraco. Veja o que a Bíblia diz em livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 6 em diante. Veja como a estratégia de Satanás imitar as coisas de Deus não nasceu ontem não, irmãos. Livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 6. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83. Quando falaram a Faraó, falou o Senhor a Moisés e Arão, quando o Faraó vos disser, fazei milagre, que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança diante de Faraó,
e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó, diante dos seus oficiais, e se tornou em... Veja que é Deus agindo através de Moisés. Amém? Chegou lá, Faraó falou, faz alguma coisa aí para ver se o Deus tem poder. Jogou o bordão e virou serpente. Amém? Livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 11. Livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 11. Faraó, porém, mandou vir os sábios e mandou vir os macumbeiros, gurus, magos, pai de santos, feiticeiros, filho do diabo da época. Amém? E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas. Pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, e eles se transformaram em serpente. Bate palmas para Jesus. Fala a Deus. Aleluia. Depois você lê texto e contexto de Êxodo 6, 7 e 8, você vai ver as 3, 4 primeiras pragas e sinais que Deus fez. Os magos, os encantadores, os bruxos, feiticeiros, os endemoniados fizeram a mesma coisa. Aí Moisés joga o bordão. Todo mundo fala, olha, Deus está agindo. Os feiticeiros jogam o bordão e vira serpente. E aí? E agora? O Deus deles também tem poder? Veja como confunde a cabeça do povo. Então quer dizer, se os magos e os feiticeiros jogar o bordão e falar que é Deus, o povo ia acreditar, achando que aquele sinal era de Deus, seguindo. Tanto é que o próprio Faraó endureceu o coração a respeito disso. Então veja, Satanás tem poder para imitar as coisas de Deus. Deus não tirou os poderes de Satanás. Deu para você entender, igreja? Amém? Amém? Presta atenção. Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 22. Mateus 12, 22. Então lhes trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirou e dizia, este porventura é o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, este expele demônio, senão pelo poder de Beelzebu, maiorais dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe o pensamento, diz, todo reino é dividido contra si mesmo, ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino? Eles usam essa passagem para dizer que Satanás não vai fazer com que outro demônio saia do próprio corpo da pessoa. Não, mas Jesus está dizendo que Satanás se espelha a Satanás, o seu reino está dividido, então ele não subsistirá. Então como Satanás vai tirar o próprio demônio que está na pessoa? Só Jesus pode fazer isso. Nós vamos voltar a mais um texto. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22 de novo. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios. Viu? E em teu nome não fizemos muitos milagres? No 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim que praticai iniquidade. Veja como cai por terra. Porque Jesus está dizendo que Satanás não vai guerrear contra Satanás, destruindo os demônios dele. São estratégia espiritual. Satanás manda o demônio entrar e Satanás fala para o demônio, pode sair. E aí ele engana as pessoas. Então eles vêm dizer, não pastor, Satanás não vai falar para o outro Satanás. Satanás é o líder, né? O Satanás não vai falar para os demônios sair do corpo da pessoa, né? Satanás não vai guerrear contra ele, expelir o próprio demônio, destruir o próprio demônio. Aqui não é destruição, não é guerrear, não é acabar com os demônios. Aqui é uma estratégia espiritual. Porque Jesus está dizendo também na passagem, que muitos naquele dia vão dizer que expulsou um monte de demônio, e Jesus fala que nunca conheceu. Então eles estão expulsando em nome de Jesus, mas Jesus não conhece, então Jesus está no negócio, o demônio está saindo, quem está tirando então? Quem está mandando o demônio sair?
Jesus, é o que eu falo para vocês, alienam as pessoas num versículo só. Satanás manipula a palavra, perverte. Quem dera os crentes conhecer a palavra como Satanás conhece. Então Satanás, Jesus, ele expulsa demônio, ele repreende o demônio. Nós expulsamos o demônio, nós repreendemos o demônio, nós queimamos o demônio, nós intercedemos o espiritual, nós entramos numa destruição, numa guerra, numa batalha espiritual. Satanás não, Satanás fala para o demônio, ó, vai lá, atormenta aquela menina lá. Depois de certo tempo, pode sair dela agora aí. Acabou, é assim, estratégia de Satanás. Jesus está dizendo que estão expelindo demônio em nome dele, ele fala que não sabe quem é. Então se Jesus não sabe quem é, então aqueles demônios não estão saindo em nome de Cristo, que Jesus não tem acesso àquelas pessoas. Então quem está tirando aqueles demônios das pessoas? O próprio Satanás. A Bíblia não é feita de um versículo só, nós temos que abrir a visão. Para de ficar atrás de carro, casa e dinheiro e bênção e vitória. Comece a ir para a igreja, buscar salvação, vida eterna, valorizar a cruz de Cristo, e o resto ele vai nos acrescentar. Fala a Deus, ô glória, isso é Deus, aleluias, glórias a Deus. Não adianta a gente querer pegar. É como a pessoa se justifica vivendo na lei, mas Satanás, Jesus fala, né? Jesus fala que não veio revogar, veio cumprir. Cumpriu, acabou a lei. Mas aí aliena você. Olha, Jesus não veio revogar a lei vale para nós hoje. Num versículo, mas eu te ponho 40 que Jesus fala que depois dele não tem mais lei para nós vivermos. Porque se a justiça segue-se mediante a lei, Cristo morreu em vão. Gálatas 5,4, aquele que se justifica pela lei se desliga de Cristo, da graça decaíste. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Lucas 16,16, a lei e os profetas valeram até João Batista. Depois de João Batista é anunciado o reino dos céus. Pega um versículo para te alienar, para ficar falando para você, pegar o cajado de Moisés, a arca de aliança, o anel de José, sacrificar o seu boi e seu Isaac, raça de víbora. Abra os olhos. Porque o que está em risco é a nossa salvação, a nossa vida eterna. Revelação. Deus traz revelação? Sim. Revela o oculto e profundo, não deixa nós enganados. Mas tem gente que adora só revelação. Apareceu um revelador, meu Deus do céu, a igreja enche. E a palavra que é bom nada. Tudo seja feito para edificação. Do que adianta eu ficar 2 horas trazendo revelação se não edifica em nada a revelação? O que edifica é a palavra. Isso quer dizer que Deus não vai revelar? Vai. No tempo certo, na hora certa. Vamos falar de revelação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Ninguém tem pressa para ir embora não, né? Ah, glória a Deus. Eu também não. Amanhã eu levanto 4h30, 5 horas, mas tá bom. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpreta, seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, né, que não seja mais do que 2 ou 3, quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja intérprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aí você vê que o reteté já está totalmente fora do eixo, né? Que é todo mundo, você não entende nada, mas tudo bem. Tratando-se de profeta, fala 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação ao trem, que esteja sentado, cale-se o primeiro. E aí você vai vendo os dons, lê texto e contexto. Eu não tenho como pregar tudo para vocês aqui, senão seria uma pregação só de dom. Então ele fala dos dons espirituais. Tudo seja feito com decência e ordem, não sai todo mundo falando, fala um, depois fala outro, traz revelação, traz outro, testificando-se tudo aquilo que vem de Deus. Então a revelação é de Deus. A revelação do que vem pela frente, nós temos que tomar 2 cuidados. Por quê? Deus ele revela o que vem pela frente e Deus faz cumprir se eu andar na obediência. Satanás também revela algo que vem pela frente e basta eu continuar seguindo a ele, ele faz cumprir também. Pastor, mas e o passado? Só Deus sabe do meu passado, porque eu fui lá e o irmão revelou coisas que só eu sabia, só Deus sabe. Não, só Deus. Você não lê a Bíblia? Você tem um demônio ao seu derredor e um anjo ao teu redor. Então, através do anjo, Deus sabe, que a igreja católica fala que é um anjo da guarda, né? E tem um demônio ao derredor que leva tudo que você faz para o Satanás. E aí? Vamos fazer uma pequena parábola, para você entender, já que ninguém tem pressa para ir embora. Você está novo lá, 20 aninhos, casou,
A mulher 20 aninhos, né? No auge. Vamos passear, pega o barquinho lá no rio, lá longeão, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém no mar, no rio. Aí tipo, estamos de lua de mel. Vamos fazer uma aventura. Aí não tem ninguém. Olha, só tem nós, bora lá. Aí só vê as ondas no barquinho. Aí passa 50 anos, o marido morre. E a mulher com saudade, com saudade, com saudade. Aí vem alguém e fala, olha, eu conheço um amigo meu, né? E eles falam lá com os que já morreu. Porque você não vai lá, quem sabe, e fala com seu marido. Mas é mesmo? É. Aí a mulher vai lá, meio cética, né? Tipo, será? 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 Aí o cara chega lá e fala assim, pois não? Meu marido morreu, eu queria falar com ele, o João, estou com muita saudade. A gente não conseguiu despedir, ele saiu para trabalhar, teve infarto, morreu, estou com saudade. Aí o homem está lá, olha, põe 100 aí, para alimentar o santo. Põe mais 100, mais 100. A mulher, o que aconteceu? É o João chegando. Maria. João, é você? Sou eu, Maria, estou com saudade. Mas como é que eu sei que é você mesmo, João? Eu posso estar sendo enganado. Lembra aquele dia a gente no barquinho, fazendo tchuki-tchuki? Ai, é o João! Ai. Só nós sabia, você, o anjo e o diabo que estava junto. E o mesmo diabo que estava usando aquele cara para falar do barquinho. Podia ser comediante, não podia não? Fazer uns stand-up por aí, acho que ia ganhar mais do que pregar a palavra, ia ganhar mais seguidor do que pregar o evangelho, viu? Porque ninguém quer seguir nós com essa palavra, fazer uns stand-up aí, fazer umas palhaçadas, acho que ia ter mais seguidor. No YouTube, tantinho assim de seguidor. O cara faz um monte de palhaçada, tem 1 milhão. Mas é poucos escolhidos, né? Aí, você viu? Aí a mulher sai de lá e fica devota ao bicho lá pro resto da vida, achando que é o João dela. Um anjo ao redor e um demônio? A revelação. Agora vamos ver como o diabo também faz. Mais profundo ainda. Atos, capítulo 16, versículo 16. Atos 16, 16. Aconteceu que, indo-nos para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espíritos adivinhadores. Quer dizer, se eu falar para você, Deus está revelando o número da loto, 25, 33, 40, 10, 90, 11, 20, 54, 40 e 30. Não vou falar os números, senão o povo vai jogar. Só Jesus, né? Aí você joga e ganha. Fala, olha, Deus revelou o número. Revelação, não é? Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, eis os homens, são servos de Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Isso se repetia por vários dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse-lhes, Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores, que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Vejam, um espírito de adivinhação trazia para os homens aquilo que era para ser feito, para que pudesse, lá na frente, conseguir conquistar o que queriam. E você veja que o espírito da adivinhação, que era um demônio, andava junto com Paulo e Silas e falava o quê? Olha, esse aí é o filho do Deus Altíssimo, é o servo do Deus Altíssimo, vem anunciando o evangelho da salvação. Quem olhasse de longe ia imaginar o quê? Está com eles, a mulher está falando a mesma coisa, mas não era um demônio usando. E aí Paulo repreendeu o demônio caiu por terra, não adivinhou mais. Veja, Satanás também traz as revelações, as adivinhações do futuro. Porque ele fala, o mundo na mão dele, e ele faz o quê? Cumprir.
Deu para entender, igreja? Compreendeu? Como tudo isso acontece? A Bíblia alerta, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12, para a gente terminar. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12 em diante. Mas o que faço? E farei é para contar ocasião aqueles que buscam com o intuito de serem considerados igual a nós, naquilo em que se gloria. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de se admirar. Porque Satanás, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E nem é muito, pois os seus próprios ministros se transformam em ministro de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Quem é o ministro de justiça? O Espírito Santo. Quer dizer, os demônios, usando as pessoas, imita o Espírito Santo. Satanás se transforma em anjo de luz. Já viu a pessoa? Irmão, eu estava no meu quarto e eu vi um anjo. Era uma luz branca, então veio de Deus. Porque o branco é de Deus e o preto é do diabo. Tudo bem, a pombagira lá, os tranca-rua, eles gostam de usar o preto, o vermelho, mas isso não tem nada a ver com cores da Bíblia, irmão. Entendeu? Quer dizer que não pode usar uma roupa preta, vermelha, não tem nada a ver. Então a palavra está sendo clara. Satanás se transforma em anjo de luz. E os ministros de Satanás imitam o ministro de justiça, confirmando tudo que nós aprendemos hoje. E aí? Quem você está seguindo? Como é que você sabe que aonde você está, ou que você está praticando, realmente é Deus agindo? E não é Satanás? E como você sabe que é Satanás e não é Deus? Fica a pergunta para todos nós hoje. Nós temos que entender que é a única base que nós podemos compreender se aquele homem realmente é usado por Deus ministrando a palavra. A mulher eu não vou falar porque até agora ninguém provou para nós na Bíblia que pastor existe e que Deus aprova. Não tem nada contra, as mulheres fazem o que quiser. O dia que alguém provar biblicamente e não vir com nhenhenhé, de não, mas sabe o que é? O tempo mudou, mas é bondade, é o coração. Aí vem querer trazer Raquel, vem querer trazer Dorcas, e não. A Bíblia é clara, não dá autoridade para a mulher pastorear. E não é machismo nem feminismo, porque isso comanda lá fora, quem comanda a igreja é Cristo, amém? Mas vamos falar de homens, realmente. Quando nós sabemos que um homem realmente é de Deus? Quando ele tem a igreja liderada para pregar a vida eterna e salvação, e não as coisas do mundo. Porque Cristo não morreu para nos dar as coisas do mundo, Ele morreu e foi ressuscitado para nos dar a vida eterna. E aí você vai saber que realmente ali tem Deus preocupado com a tua vida eterna, e não com o teu carro e com a tua casa, se vai ser boa, se vai ser ruim, se vai ser feia. Amém, igreja? Deu para entender? Então hoje Deus alertou muito nossos olhos, abriu muito os nossos corações. Quer dizer, se Satanás imita as coisas de Deus, então nós temos que saber se nós estamos seguindo a Satanás ou a Deus. Tanto é que ele alerta, não foi isso no começo? Não dê crédito a qualquer espírito, antes provai se o espírito procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, usados por espíritos enganadores, enganando as pessoas. Tem um dom espiritual para discernimento de espírito. Por quê? O espírito de Deus, ele age, mas Satanás e os seus demônios imitam. A Bíblia alertou que Satanás faz sinais e prodígios. Deus faz os seus milagres, mas Satanás imita. Satanás imitou o sinal que Deus fez através de Moisés, e não foi um, ele imitou 3, e Satanás fez que os faraó endurecesse o coração. Se Deus dele fez, o meu também fez, então, que poder que esse Deus tenha mais que o meu, se faz a mesma coisa? Então Satanás não vem enganando a raça humana desde agora, ele vem desde lá de trás. E a gente tem que ter conhecimento bíblico. Quantos estão me assistindo, estão me ouvindo, e estão seguindo a demônios? Não porque eu estou dizendo, porque a Bíblia está falando, pensando que estão seguindo a homens de Deus. Então nós temos que abrir os nossos olhos. Então o cego enxergando, o mudo falando, o surdo ouvindo, o paralítico andando, uma revelação, uma visão, isso não é garantia de que Deus está lá, porque o Satanás faz a mesma coisa. Satanás fala em línguas. Ixi, irmão, se eu for descer o rolo aqui, a gente vai ficar até amanhã. Satanás, ele fala em línguas. Satanás, ele imita as coisas de Deus. E se nós não saber discernir se é Deus ou não, a gente segue ao diabo, pensando que está seguindo a Deus. Amém, igreja? As palmas é para o nosso Deus. Vamos abrir os nossos corações. Para você que está ligadinho na live com a gente hoje também, você que está nos ouvindo aí
Rede Louve, né, também ouvindo a rádio, e para todos nós que estamos aqui hoje. Irmãos, palavras como essas não é para a gente ignorar, são palavras verdadeiras. A gente tem que abrir o coração. A gente não é dono da razão, a gente não é o único que está certo e o mundo está errado. Certo é a Bíblia e errado quem está desobediente a ela. Nós não queremos aqui carro, casa e dinheiro, porque isso Deus vai nos acrescentar automaticamente. Nós temos que buscar a nossa vida eterna, a nossa salvação. Deus faz milagres? Sim. Deus cura? Sim. Ninguém está fazendo apologia e nem engrandecendo ao diabo. Nós estamos desmascarando Satanás, que imita as coisas de Deus, enganando bilhões de pessoas no mundo inteiro. Pessoas que estão morrendo supostamente pelo nome de Cristo e estão indo para o inferno. Posso fazer uma pergunta para você? Para você que está na live também? Se você morrer seguindo o falso profeta, para onde você vai? Você foi lá, tomou Santa Ceia, você foi batizado, você deu dízimo, mas está seguindo um falso profeta usado pelo diabo. Você foi para onde? Você está seguindo um falso profeta, e aí de repente você morre para não negar o nome de Cristo, mas seguindo o falso profeta, você morre e vai para onde? Perdeu a vida à toa, morreu à toa. Abre os olhos, igreja. Abre os olhos. Ah, mas aí Deus não é justo. Olha a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Justo não somos nós que não queremos a verdade. Queremos carro, casa, palavras que amassageiam o nosso ego, ninguém nos corrigindo, nos exortando. Queremos a liberalidade, queremos a hipocrisia, a iniquidade de praticarmos nossos pecados. É assim hoje. Olha, eu até deixo o Senhor ser o meu Deus e o meu Salvador. As minhas regras é essa, ó. A minha igreja tem que ser assim, a regra é essa, a doutrina é essa. Caso contrário, não deixo. Só que é ao contrário. Deus, ele fala, eu deixo você ser meu servo e minha serva, meu filho e minha filha, mas as minhas regras é essa, se quiser. Servir a homem, meu irmão, é fácil. Servir a Deus é para quem quer. Servir a Deus de verdade. Então abre o coração, porque em risco está a nossa salvação. Carro, casa, dinheiro, a gente perde, a gente ganha. Isso é normal na vida, vixe. Quantas coisas a gente já ganhou, quantas coisas já perdeu. Salvação, uma vez ganha, é para sempre. Uma vez perdida, é para sempre. Não tem como recuperar. Então nós vamos aqui ganhar tempo em cada culto, cada ensinamento, cada reunião, aprendendo com a palavra de Deus. Chegou na tua porta, esse que testifica para ver se é de Deus. Porque nem tudo que reluz é ouro. Satanás imita as coisas de Deus. Não recebe as pessoas na sua casa, não deixa pôr a mão na sua cabeça, a não ser que você testifique que é homem de Deus verdadeiramente. Porque da mesma maneira que um homem de Deus passa o bem, o homem do diabo passa o mal para as nossas vidas também. Amém, igreja? Compreendeu? Que bem edificar. O que é edificação? Deus revelar o seu nome completo, SIC e RG, como muitos fazem hoje. Endereço que você mora. Não, mas ele está revelando para provar que ele é Deus. Desde quando Deus precisa provar que alguém que ele é Deus? Nós que temos que provar que é servo e servo, queremos ser servo e serva dele. Deus é Deus desde quando ele existe, irmão. E todo mundo sabe. Isso é maracutaia para enganar as pessoas. E a igreja lota. Lota. Artistas famosos, jogador de futebol famoso, segue esse povo não para se converter. Está tudo atrás da revelação. E aí, eu assino com o Barça, né, com o Changerman, ou com, sei lá, com o Chelsea, com quem que eu assino? Põe na oração aí. Se o pastor for mercenário, quem vai pagar mais? É isso aí, ó. Dá o dízimo, dá o dízimo. É isso aí. E aí, vou para a Globo, vou para o SBT, posso entrar no Big Brother? Pode, é de Deus. Se ganhar 1 milhão, 100 mil de dízimo, hein? É isso aí. Prega a palavra para esse povo. Está igual aquela mulher, a tal de Renálida. É uma pombagira em forma de pessoa dizendo ser mulher de Deus. A conselheira dos artistas. Que artistas? Põe esse povo aqui para ouvir a palavra meia hora para ver se eles querem saber de Deus. Quer saber do ventre, do ego, quer a bênção de Deus, quer a direção de Deus, quer o reino de Deus, mas não quer sair dos pecados do diabo. Abre os olhos, porque a nossa salvação está em risco. Não importa se é pobre, se é rico, se é artista, se é famoso. Se quer servir a Deus, tem espaço para todo mundo. Mas a regra é a mesma para todas. Cada um vai ter que sacrificar uma parte, não é dinheiro. Cada um vai ter que sacrificar algo da vida, o pecado. Porque para entrar no céu, não é de qualquer jeito. Na igreja venha como estás, mas no céu não é de qualquer jeito que entra. É tudo do mesmo jeito, tudo igual.
na regra de Deus e na regra de Cristo. Bate palmas para Jesus.